Tu conhece o livro Pequenas Coisas Como Estas? Esse livro de 2021, escrito pela autora irlandesa Claire Keegan, ele conta a história de Bill Furlong, um comerciante de uma pequena cidade irlandesa que acaba descobrindo segredos horríveis sobre um convento que abriga jovens. E esse livro ele acabou se tornando filme em 2024, trazendo aí o Cillian Murphy no papel principal, né, do Bill. O Cillian ele mesmo produziu esse filme e o livro, né, ele conta a história real das lavanderias madalenas, que eram instituições mantidas aí pela igreja, né, Igreja Católica principalmente, e que elas abrigavam moças, as chamadas mulheres decaídas, né, aliás, mulheres caídas, que era um termo pejorativo naquela época para mulheres que já haviam perdido aí sua virgindade, né, seja ela por qual for o motivo. Sejam elas abusadas, ou porque foram seduzidas, ou porque se prostituíam. E com o passar do tempo, essas lavanderias, ou também chamadas de asilos Madalena, eles passaram a abrigar cada vez mais mulheres, sejam elas órfãs, ou mulheres que não se davam com a família, qualquer tipo de mulher que a igreja, né, ou que a sociedade achava que não estava aí de acordo com as normas sociais. Essas instituições elas funcionaram no século XVIII até o final do século XIX e em 1993 foram descobertas sepulturas sem identificação de 155 mulheres, né, em um terreno de um desses conventos, né, de uma dessas instituições, o que fez com que esses segredos sobre essas instituições fossem levados à mídia, né, E em 2014 foi emitido aí um pedido de desculpa pelo Estado. Eles também criaram um programa de assistência aos sobreviventes, que até 2022, ou um pouquinho mais, né, que eles expandiram esse programa, chegou a pagar 32 milhões e 800 mil a 814 sobreviventes. É claro e evidente que a igreja se eximiu totalmente disso, né? Ela não quis contribuir com nenhum centavo. E mais o que se esperar da igreja, né? Que é metida aí em diversos escândalos, né? Desde os primórdios até hoje em dia, principalmente se tratando em abusos, em explorações, em mortes e tantas outras tragédias. Pode olhar que tem ou o dedo do Estado ou o dedo da igreja, né? Principalmente em cristianismo aí, né? E tudo mais. O asilo número 8, né? Ele foi uma dessas instituições que mais demorou. Ela foi até 1994 e ela só recebia garotas protestantes. E as que mais duraram mais tempo, né, claro, foram as católicas, regidas por administração católica, foram até 1990. Lá, essas garotas elas eram obrigadas a trabalhar, elas ficavam submetidas a situações horríveis, elas eram extremamente exploradas, até porque para estar lá, né, elas tinham que pagar de alguma forma pela comida, pelo quarto, pelas acomodações, mesmo que péssimas. Então elas trabalhavam principalmente nas lavanderias, o que gerava um lucro enorme para essas instituições, porque a mulher era uma mão de obra super barata, né, era grátis, e rendia muito lucro. Então, assim, para a igreja era um prato cheio, né? Mas para essas meninas era uma tortura, era uma vida extremamente escravizada e horrível, né? E essas instituições, elas começaram abrigando, bem no comecinho, né, as prostitutas, né? A igreja ela saía na rua distribuindo panfletos pedindo para que essas meninas mudassem de rua, né, deixar suas vidas de prostituição e fossem ficar nessas instituições. Mas, como não havia dado muito resultado, porque a pobreza era muito grande, então umas saíam da rua, logo outras entravam, né? Eles não conseguiram o objetivo deles. Então, eles passaram a abrigar cada vez mais outros tipos de mulheres, né? Eles começaram a abrigar órfãs, mulheres que estavam grávidas porque foram abusadas, ou porque foram fora do casamento, ou porque foram seduzidas, né, por seus namorados, por seus noivos e acabaram sendo abandonadas.
dentre tantos outros motivos. Então, assim, qualquer tipo de mulher, né? Se uma mulher não se dava bem dentro de casa, ou não aceitava certas coisas da igreja, ou da sociedade, ela era mandada para essas instituições. Até porque quanto mais mulheres, mais lucro, né? Mais a igreja ganhava com esse tipo de exploração gratuita. E como naquela época uma mulher que tivesse um filho, né, sem ser casada ou fora do casamento, seja lá o que for, elas eram taxadas de criminosas, elas acabavam muitas vezes aí, né, sendo afastadas de seus filhos. A igreja ela removia essas crianças, as que eram mandadas para outros lugares e tudo mais, e deixavam essas mães lá, né, a ver navios, sem saber para o paradeiro de seus filhos, a serem obrigadas a entregar suas crianças aí em um tempo determinado, o que causava ainda mais dor, né, nessas mulheres e se tornava uma situação aí horrível, né, horripilante, mas que era abafada por todo custo, tanto pela sociedade, né, que via isso acontecer de braços cruzados, não podia fazer nada, e assim como a igreja também, que se eximia de seja lá qual fosse a responsabilidade, até porque acabar com isso significaria acabar com os. No livro a gente conhece o Bill, né, que ele é um vendedor de carvão, né, ele trabalha aí nas minas de carvão, e ele mora em uma pequena cidadezinha, né, um pequeno vilarejozinho irlandês. O ano é 1985, e quando ele vai fazer uma entrega, né, de um pedido em um desses conventos, ele acaba achando a Sarah, que é uma moça que está lá presa, né, em um galpão, em um local, muito maltratada, muito suja, né, muito danificada, tanto psicologicamente como fisicamente. E depois que ele acha a Sarah, tudo muda na vida dele. Até porque ele começa a se deparar com o passado dele, misturando o presente e com todos esses segredos aí da igreja, né? Que ele é confrontado com essa coisa das lavanderias madalenas. E o Bill ele vai se questionar aí sobre a bondade humana, sobre a hipocrisia social. Ele vai lembrar muito do passado dele, né? A gente vê flashbacks dele voltando aí ao passado. Até porque a mãe do Bill foi uma dessas mulheres que tiveram filho nessa situação, né? De mulheres solteiras. E a mãe dele foi abrigada pela senhora Will, o que deu uma nova chance de existência tanto a ela como ao Bill. E a gente se vê várias vezes, né, ele repensando sobre isso, se perguntando se não fosse a senhora Will, o que teria acontecido com a mãe dele. Ele provavelmente não teria conhecido a mãe, né? Sabe-se lá Deus que fim a mãe teria tomado. E quando ele se depara com a Sarah, tudo isso volta à mente dele, né? Essa necessidade dele querer ajudar, dele querer salvar uma mulher, já que ele não pode fazer por todas, ele poder salvar pelo menos uma. E tudo isso daí a gente vai vendo no passar do livro, né? Passar dos capítulos, com sempre esse questionamento na cabeça do Bill sobre a bondade humana, até onde vai a bondade humana, até quando, né, os valores sociais são muito mais importantes do que você ajudar alguém, do que você fazer o que é correto. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.